pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Metodologia Científica. Bom, nessa disciplina brilhante nós vamos traçar toda uma trajetória em busca de sermos pesquisadores e pesquisadoras, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bom, vamos lá se conhecer um pouquinho melhor, para aqueles que não me conhecem, para aqueles que não conhecem um pouco do que é a ideia dessa disciplina, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Bom, então, para quem não lembra, ou para quem nunca me conheceu assim ainda, eu sou a professora Thalia, estarei com vocês na disciplina de Metodologia Científica, e tem umas coisas que eu sou muito apaixonada. Primeiro, eu adoro tecnologia, muito, muito, muito mesmo, e o que ela consegue impactar a vida das pessoas transformando realidades. Adoro muito educação, sempre quis ser professora. Adoro muito ler, escrever, e eu sou... Nossa, adoro tudo isso. E a minha formação é em bacharelado em sistemas de informação e atualmente eu sou também mestranda em ciência da computação. Então eu tenho uma trajetória aí acadêmica, né, que representa muito, inclusive, como pesquisadora. Mas vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre mim. Bom, e onde que nós estudamos, né? Dentro do Instituto Federal Goiano, e aqui eu quero ressaltar o contexto da parte de pesquisa científica. Essa instituição que começou em 1995 acabou se transformando como um campi do Instituto Federal Goiano, né? A partir de 2008. E daí, então, ela passou a ofertar, inclusive, além do nível técnico, né? Graduação, depois especialização, chegando até, por exemplo, mestrado, de uma forma geral, no campus Ceres. E o mais bacana é que a pesquisa científica passou a ser muito ligada com a história do campus também, porque ela proporciona que estudantes desde o ensino médio possam ter contato em como pensar uma pesquisa e como é produzir conhecimento, e isso sendo os próprios promotores desse conhecimento, sendo os estudantes aqueles que conseguem descobrir coisas novas e conseguem fazer coisas diferentes. Então, isso é muito legal. Então, a história dessa instituição, inclusive, está muito ligada com a transformação da realidade da região por meio desses pesquisadores, desde mini pesquisadores, aqueles que estão lá no ensino médio, até quem está no mestrado e níveis acadêmicos mais altos, assim. Então, é muito, muito, muito legal. Bom, então, para aqueles, né, começando aí mais um ano, bem-vindos ao melhor melhor lugar do mundo todinho, que é essa instituição maravilhosa. E eu peço mais uma vez que vocês possam defender, divulgar, cuidar, aproveitar e, acima de tudo, também valorizar esse ensino público, gratuito e de qualidade que é ofertado pela rede federal e principalmente pelos institutos federais. Então, nós somos o IF Goiano, que é diferente de Instituto Federal de Goiás, e isso também é importante para falar, né, dos projetos e daquilo que a gente desenvolve. Então, os nossos indicadores, todas as notas super altas, né, notas máximas que o IF Goiano tem. Então, é bom a gente sempre lembrar que estamos em uma instituição diferente do que IFG, que é uma instituição também do estado de Goiás, parceira, mas que não é a sigla da nossa instituição. Bom, e o curso de técnica informática, a disciplina, né, de metodologia científica, ela está no segundo ano do curso, que tem um total de 3 anos. Então, ela faz parte do núcleo articulador, que eu vou mostrar para vocês agora, que representa, né, uma parte muito importante, inclusive, para a formação desses técnicos e técnicas que vão atuar no desenvolvimento de sistemas para a internet. Então, dentro da ementa disciplina de vocês, que esta ementa que vocês estão vendo aí embaixo na tela, é uma disciplina que possui a carga horária total de 72 horas e que tem como principais premissas reflexões sobre o conhecimento científico, ciência, as leis, as teorias relacionadas com a parte da pesquisa científica, hábitos e atitudes científicas de pessoas pesquisadoras, né? De forma sistematizada, que outras pessoas possam reproduzir. Então, aqui tem também construção de referencial teórico de qualidade, para elaboração de trabalhos científicos, normas,
Alguns aspectos como realizações de seminário, como buscar trabalhos científicos, como escrever trabalhos, como pesquisar, mas eu acho que a parte mais importante é que vocês possam ver como que uma pesquisa se constrói e como ser capaz de construir isso e se ver como pessoas que são pesquisadoras, que é a parte mais legal e muitos de vocês já têm esse contato de serem pesquisadores ou pesquisadoras, principalmente com os nossos queridos e maravilhosos projetos, que é também uma das grandes maravilhas dessa instituição, que é promover esse contato com os projetos, onde a gente pode ver um conhecimento de fato aplicado. E nós somos os próprios agentes ativos de construir o conhecimento, descobrir aquele conhecimento novo e produzir um resultado factível para que a gente possa entregar. Então, isso é muito legal. Então, esta é a ementa, esses são os conteúdos que nós vamos estudar de uma forma integrada, aplicada, tentando ver de acordo com a realidade, né, de vocês, de tudo aquilo que a gente vivencia. Então, vai ser muito legal, assim eu espero. Então, o núcleo articulador, temos lá, então, disciplinas que são chave com a parte técnica e com a parte básica, né? Então, metodologia científica é uma dessas disciplinas e é a que está ali no segundo ano, promovendo essa interação. E, com certeza, vai dar uma base muito importante para vocês, inclusive, tanto para aqueles que têm muita ligação e esperam seguir uma carreira no ensino superior, quanto aqueles também que já pensam para o mercado de trabalho, porque com certeza a parte crítica e científica e ver como resolver problemas de uma forma sistemática é essencial em qualquer ramo que você queira, seja acadêmico, seja profissional, com certeza te faz um profissional totalmente diferenciado. Bom, e onde você pode saber mais sobre essas informações que eu disse que é ementa, como que você sabe o que você vai estudar em cada disciplina, a carga horária? Você pode acessar, por exemplo, o site do Campus Séries, que tem aí embaixo, você pode ir lá no menu dos cursos e procurar, por exemplo, pelos cursos técnicos e lá dentro dos cursos técnicos, procura por informática na internet. Você vai encontrar o projeto pedagógico de curso, que é um documento que explica tudo isso que você vai ver durante todo o decorrer do seu curso. Então, vocês estão aí no segundo ano, então vale a pena retomar a esse documento. Outra coisa interessante é que existe um site, que é o site da informática, que publica sempre matérias e informações dos cursos da instituição e daquilo que está sendo desenvolvido, desde projetos, pesquisas, premiações, que pode te dar ideia de coisas legais que estão acontecendo no seu curso, e então é um bom feedback também. E o próprio regulamento dos cursos técnicos, que você também consegue encontrar como documentos. Isso de informações também tem no site da informática, que explica como que funciona o curso técnico, como que funciona a aprovação, reprovação, até essas coisas também tem lá detalhado, tá? Então, vale super a pena dar uma olhadinha nesses documentos que ajuda a compreender melhor o curso de vocês. Então, vou deixar aqui uma breve reflexão sobre por que pesquisar, já que eu estou apresentando para vocês a disciplina, mostrei a ementa, mostrei o que a gente vai poder descobrir ao longo deste ano, mas fica essa pergunta. Pô, professora, você está falando para mim, parece que pesquisa é coisa de outro mundo. Pesquisa é tão diferente. Como que eu posso ser uma pesquisadora? Pesquisadora não é só aquela coisa de que só aquele pessoal lá, gente grande, né? Tipo isso, né? Nossa, eles ficam sempre no laboratório, eles usam jaleco. Ai, bem, pesquisa é muito mais do que isso, é muito mais do que só ficar num laboratório, seja ele qual for, mas com certeza também é muito importante. E pesquisa não é só relacionado com, por exemplo, com a parte de exatas, ou não é só relacionado com a parte de instrumentação laboratorial. A pesquisa está presente em quaisquer áreas de conhecimento, em quaisquer ciências, desde as ciências exatas, das ciências biológicas, até chegar, por exemplo, nas ciências humanas também, que é ciência. Então, isso é muito fantástico. Então, se você for pesquisar, por exemplo, sobre a palavra ciência, vendo no dicionário, então tem uma coisa muito legal que essa definição diz como um conhecimento atento e aprofundado de algo. Também como um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via. Isso é muito legal. Reflitam sobre essas palavrinhas: observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias e fenômenos. Então, nesse caso aqui, a gente só não vai pelo senso comum, só pelos achismos, longe disso, mas sim por um processo muito detalhado e rigoroso que permite dizer e explicar ou tentar explicar por que algo acontece de uma forma metódica e racional. Então, isso faz parte da ciência. E quando a gente está falando de ciência, ela não é algo que
digamos que é naturalmente assim recente, começou agora. Não. É um processo antigo, desde que a humanidade nasceu, a gente faz ciência querendo ou não, com esse processo de experimentação, de encontrar como que pode ser a solução para alguma coisa. E dentro da área de computação, uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que existem grandes pesquisadores também. Quanto à importância da ciência? Então, a gente tem que ver que a pesquisa científica ela objetiva justamente contribuir para a evolução do conhecimento humano em todos os setores, como já falei, em diversas áreas, seja, por exemplo, a parte da agricultura, seja da computação, seja da literatura, em qualquer área, ela está aplicada com rigorosos, critérios de processamento de informações. E o que é mais interessante, que a gente sempre tem que pensar, que tem que possibilitar compreender e transformar a realidade. É quando a pesquisa tem reflexos na comunidade, nas pessoas que estão ali, que tudo aquilo faz muito sentido. Então a gente sai desse ponto de vista de somente ficar nas universidades, que no Brasil é um dos principais lugares que produz ciência e que deve ser defendido, divulgado e valorizado, porque é realmente um dos lugares onde os cientistas trabalham mesmo e muitas vezes não há valorização, tá? Então, esse processo, onde vocês estão, a nossa instituição é um polo de produção de ciência e de pesquisa que traz resultados que impactam pessoas e que, com certeza, daqui a uns anos, isso você vai ver, né? Utilizando uma coisa ou outra, uma inovação tá ali. Tudo aquilo que a gente usa, que a gente vive, é resultado de ciência e de várias pesquisas. Então, com certeza, isso vai trazer muitos impactos. Então, é muito importante transformar a realidade. E eu estava falando sobre as pessoas que que produzem ciência, que foram pesquisadores. E na computação, eu vou trazer 2 nomes a título de curiosidade para vocês. Bom, grandes cientistas da área de tecnologia. Bom, das primeiras que eu queria dizer para vocês é a Augusta Ada King, que é a Ada Lovelace, mais conhecida assim, que nasceu no ano de 1815. E ela é considerada a primeira pessoa da história da humanidade a construir um programa de computador. Então, ela é a primeira pessoa programadora, porque ela criou o algoritmo que calculava funções matemáticas. E esse algoritmo, na época, com certeza uma revolução, porque ela pensou isso cerca de 100 anos antes dos próprios computadores, como nós conhecemos hoje, fossem inventados com essa estrutura, né? Porque conhecemos hoje um computador está na palma da nossa mão, né? Antigamente tinha os primeiros computadores 3 andares, assim, era uma coisa absurda. Então, assim, o tamanho, né? Mas ela pensou na ideia do algoritmo com essa sequência de instruções, os passos bem definidos, muito antes dos computadores serem inventados e pensando numa máquina que pudesse realizar diversas funções. Então, a Ada é considerada uma mulher à frente do seu tempo e um dos grandes ícones da ciência, né, representando das pessoas que fizeram ciência na computação, são uma das pioneiras, que representa então esse processo de pesquisa, de observação, de elaboração de hipóteses, que a ciência com certeza traz. Então a Ada Lovelace é considerada a mãe dos computadores. Se tem a mãe, aparece agora essa figura nesse momento que é também um dos pais da ciência da computação, que é o Alan Turing. Então, Alan Matson Turing, ele nasceu no ano de 1912, então ele nasceu quase 100 anos depois da Ada, mas, querendo ou não, eles acabaram conversando entre si. Quando eu digo conversando, é porque o legado de pesquisa, de trabalho da Ada, depois ele passou a ser reconhecido, né? E ele, inclusive, reconhece os esforços da Ada há quase 100 anos atrás, falando sobre coisas relacionadas à computação, mesmo antes dos computadores serem inventados. E uma das grandes influências dos computadores foi justamente o Alan Turing. Ele trabalhou, inclusive, ele sendo matemático, cientista da computação, ele trabalhou como um criptoanalista na época da Segunda Guerra Mundial, decifrando mensagens codificadas que eram enviadas pelas tropas nazistas na época. Então, ele trabalhou com essa parte de decodificação e nesse processo, então, a parte dos computadores foi muito alavancada durante essa época da Segunda Guerra Mundial. Então, ele foi muito influente no desenvolvimento da computação por trabalhar com esses projetos e ele é uma das pessoas também que trabalhou muito em prol da inteligência artificial. Inclusive, existe um teste, que é um teste de Turing, da máquina de Turing, que vem falar sobre justamente se é realmente uma máquina ou uma pessoa que está ali. Então,
ele realmente delineou as bases da inteligência artificial que hoje a gente tanto comenta. Então, ele também é um dos grandes cientistas da área de informática, que com certeza molda a ciência enquanto a gente conhece hoje. E, ao mesmo tempo, ao contrário de outras ciências muito antigas, como a medicina, o direito, que são ciências que vêm, né, com um arsenal ali de pesquisas muito antigas, a ciência da computação é uma ciência consideravelmente recente. Então, essas pesquisas são pioneiros que são dos mais antigos, assim, da área. Então, tem, por exemplo, da criação do computador mesmo, dessa ideia, a gente tem menos de 100 anos que a gente tem essa ideia e, bom, os computadores cresceram e se transformaram incrivelmente. Bom, eu queria mostrar para vocês esses dois cientistas e lembrar algumas coisas para vocês em relação às aulas. Diquinha final do Alan Turing, para quem quiser conhecer mais sobre a história dele, vejam o filme O Jogo da Imitação, vale super a pena, e conheçam mais sobre a história dele, que acabou sendo muitas vezes injustiçado, porque ele era homossexual, e isso, na época, era um crime praticamente, isso acabou influenciando muito na história dele, então a gente tem que reconhecer que a história da computação também é diversa, e quanto mais diversidade faz com que a gente possa ter coisas incríveis. Então, a Ada, que era uma mulher, que era um momento muito difícil na época para que ela pudesse estudar e ser cientista, então a gente tem que refletir muito sobre isso, tá bom? Pois bem, então lembretes finais para a nossa disciplina. Falem, participem das aulas, interajam nos atendimentos, das aulas síncronas, perguntem, ajudem os colegas, sejam gentis, tentem pensar numa linguagem positiva, mas, assim, a gente tentar respeitar os outros, né? Eu acho que é a base de tudo, respeitar, então mantenha-se animado, porque com certeza a prof vai ficar bastante animada. Cuidem-se e façam seu melhor, tá bom? Eu espero que seja um sucesso e um grande abraço, beijinhos para vocês e até a próxima aula!